tenho certeza que a mente é o grande protagonista dessa questão. Você vê que a nossa mente ela é extremamente curiosa, porque ela guarda na sua memória uma série de questões interessantes que podem nos fazer retornar aos bons momentos, da mesma forma que pode nos levar a situações que foram extremamente desagradáveis, né? Quando alguém diz, eu tenho boa memória, eu também tenho. Mas a boa memória, ela não somente te traz coisas boas, ela também te traz problemas, ela te traz as sensações daquela situação, ela te traz as percepções, né? E o grande problema é que com o passar dos anos, a nossa personalidade vai se alterando, a nossa mente também vai se alterando, mas quando nós voltamos ao passado com as mesmas percepções, nós reconstruímos com a mente de agora aquilo que foi vivido ou vivenciado há um tempo atrás. Isso pode ser positivo ou negativo, vai depender de como você administra as suas emoções, as suas questões, tal como você vai ler esta circunstância ou essa situação que foi vivenciada agora. Eu sempre digo que nós trazemos para perto o bom, né? Sentimos saudade disso e temos uma grande dificuldade quando trazemos o ruim, porque além da culpa, da sensação de deveria ter feito de maneira diferente, ou quem sabe o arrependimento, aquilo fica sem uma resolução. E a falta da resolução é exatamente a falta da transgressão, é a falta da condição da compreensão para que nós possamos transcender, virar a página da vida. E esse virar a página da vida é muito importante, ele ocorre principalmente quando a compreensão se faz presente. Quando ela é capaz de compreender o outro na posição do outro, quando ela é capaz de compreender a mim mesmo na posição em que eu estava e consigo tirar o melhor daquela situação, daquela posição, né? Talvez a mente nesse aspecto ela joga um papel fundamental, porque ela vai te dizer quem você é, quem o outro é, ela vai te trazer uma série de releituras de uma situação que pode ter sido boa ou ruim para você, ou pode ter sido boa ou ruim para os demais. Então a impressão que nós temos de uma causa, de uma circunstância, de um efeito, nem sempre ela é proporcional aos demais, né? Eu sempre digo que o sino toca dos dois lados, e é uma verdade, né? Todos nós percebemos de uma maneira muito singular e muito individual uma situação, o que nos leva também a uma percepção da necessidade pessoal, a necessidade que todos nós carregamos em superar, em transgredir, em ir além, e para isso nós não podemos fugir, né? Nós não podemos fugir das situações. É muito importante que a gente tenha lucidez e tenha claridade mental suficiente para lidar com a situação, seja ela positiva ou negativa, mas de uma maneira lúcida. E para que exista lucidez é necessário haver um distanciamento. Talvez por isso a condição de ver-se ou enxergar-se de um outro ponto se faça tão importante nos momentos, nas situações, né? Talvez a mente se abrir a escutar outros ecos, outros pontos de vista. Isso nos conduz à compreensão, que nos conduz a uma superação de si mesmo. Primeiro, enxergando outros pontos, outras linhas de arguição que podem nos levar a respostas muito mais interessantes. E além disso, outros pontos de vista oferecem outras perspectivas que vão nos levar a um desenlace muito mais interessante. Quando nós estamos ensimesmados, quando estamos simplesmente com o rancor, ou com o ódio, com a raiva, seja como for, né? Nós não temos a percepção 100% daquela situação. Nós temos apenas uma percepção parcial. E quando nós temos uma sensação que nos leva a uma percepção unicamente parcial, ela pode estar equivocada, porque nós não conhecemos o outro lado, nós não escutamos o outro lado. Então a transgressão ela começa com a superação da situação como um todo. Transgredir é você sair da posição onde você está e aquilo não te incomodar mais, você não ter a necessidade de olhar para trás, ou seja, aquilo estar muito bem resolvido. O primeiro passo para isso é não ter medo. É olhar a situação, é reconhecer os pontos que foram interessantes, os pontos que foram ruins e os pontos que trouxeram para você uma nova forma de vida, uma nova mentalidade, uma nova perspectiva da sua existência em si, né? E a existência ela tem que ser muito mais interessante do que um simples momento. Ela pode ser constituída de vários momentos, mas você se ater a um só momento ou estagnar-se nesse momento pode ser um processo de ensimesmamento ou entorpecimento da consciência.